Oi, pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal e hoje eu vou contar um pouco da nossa história para vocês. Será um vídeo em formato de pergunta. O Matheus, que está atrás da câmera, vai perguntar e eu vou responder algumas dúvidas de muitas pessoas a respeito da nossa história. E o melhor lugar para gravar esse vídeo, que eu imaginei, é aqui na nossa cozinha, onde acontece tudo atualmente. Então vamos lá para as perguntas. O que vocês faziam antes de ter a loja de mini salgados e como surgiu essa ideia? Antes de ter a loja de mini salgados, eu era CLT, trabalhava de limpeza em uma empresa privada, e o Matheus trabalhava de gesso com o pai, que é um negócio de família, né? Que a maioria das pessoas da família dele trabalha com gesso, então ele iniciou nisso. E a gente teve essa ideia porque a gente estava insatisfeito com os nossos empregos, né? E a gente queria empreender em algo. Daí a gente começou a pesquisar o que a gente ia vender, o que a gente ia fazer. E a minha irmã, que na época morava na Ceilândia, ela trabalhava com salgados fritos, do mesmo modelo que a gente trabalha atualmente. E a gente via ela fazendo, né? Que ela morava no apartamento. E às vezes a gente ia pra lá, então a gente via ela fazendo. Às vezes ela fritava pra gente, a gente experimentou os salgados. E a gente teve essa ideia através dela. E quando a gente decidiu que escolheria esse ramo, ela passou tudo pra gente, explicou e quais as máquinas que a gente ia precisar, qual a quantidade, como é que deveria ser feito. E a gente começou a pesquisar além do que ela havia passado pra gente. E daí a gente decidiu que realmente era um ramo bom e que a gente iria iniciar nele. Como foi os investimentos que vocês fizeram no início? Bom, no início, como eu era CLT e o Matheus trabalhava no gesso, a gente fez um investimento muito baixo. A única coisa que a gente comprou à vista foi o freezer, que eu e o Matheus dividiu o valor. E a gente começou com uma fritadeira no valor de R$ 1.800, só que a gente parcelou no cartão de crédito e uma quantidade muito baixa de insumos. Então a gente investiu com o dinheiro que a gente tinha do nosso antigo emprego. Onde vocês iniciaram e quais foram as dificuldades? Na época que a gente iniciou a nossa empresa, eu morava num apartamento, então era inviável a gente começar lá. E o Matheus ainda morava com os pais dele. E aonde eles moravam, tinha uma cozinha muito grande, com umas bancadas de mármore, que não estava sendo utilizada. E a gente iniciou, né? Na verdade, a gente conversou com os pais do Matheus, e eles permitiram que a gente iniciasse lá na cozinha deles. E no início, como qualquer outra empresa, né, a gente teve bastante dificuldade. A primeira é que todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu e não sobrou dinheiro para a gente investir em marketing. A gente tinha o dinheiro apenas para começar com comprar nas máquinas e os insumos. Como era casa, vocês sabem que uma fritadeira elétrica ela tem uma voltagem muito alta. Então, como a gente iniciou em casa, a gente colocava as fritadeiras, ligava nas tomadas de casa normal, que toda casa tem. E explodia bastante, derretia as tomadas. Então, o meu sogro trocava frequentemente as tomadas pra gente, porque explodia bastante. Não era quando ligava, explodia. Ficava um tempinho ligada, tipo umas 4, 5 horas, mais ou menos, e depois derretia as tomadas. E não era todos os dias que acontecia isso. Dependia muito, mas derretia bastante as tomadas. A gente também tinha a dificuldade que a casa ficava no segundo andar, e quando a gente fazia muito pedido, a gente tinha que descer e subir toda hora, então no final do dia a gente estava bastante cansado. A gente tinha que descer para entregar, tinha que subir os insumos quando a gente comprava também pelas escadas. Outra dificuldade que a gente teve também, no início a gente não tinha sistema, muito menos cardápio digital como a gente tem hoje. A gente anotava tudo manualmente, no final do dia a gente passava para a planilha do Excel e lá a gente fazia o controle de tudo que entrava, de tudo que saía e tudo mais. E na época que a gente estava trabalhando lá nessa cozinha, na casa dos meus sogros, a minha sogra ela tinha uma bancada de cooktop, aquelas de madeira, que ela não estava utilizando mais. Daí a gente pegou, colocou uma madeira por cima para tampar o buraco e era lá que a gente preparava os pedidos. Tinha dias que estava mais fraco, que era super tranquilo trabalhar lá. Mas quando a demanda estava muito alta, a gente tinha que espalhar as caixas pela cozinha, porque não estava dando mais o espaço pra gente. A gente passou um ano na cozinha e depois a gente viu que não estava cabendo mais, a gente precisava comprar mais insumo para continuar crescendo. O primeiro ano nos primeiros meses não foi tão bom, né? Mas o primeiro ano foi um ano muito bom pra gente, a gente conseguiu construir um caixa muito bom.
E a gente decidiu sair de lá e foi com esse caixa que a gente construiu durante um ano que a gente conseguiu abrir a nossa loja física. Quando vocês mudaram para a loja, quais foram os pontos bons e os pontos ruins? Bom, igual eu falei, né, a gente mudou para uma loja porque na cozinha não estava mais dando pra gente, a gente tinha que aumentar o nosso estoque, tinha que aumentar tudo pra gente continuar crescendo. Quando a gente mudou pra cá, primeiro que a gente já pegou todo o nosso caixa e investiu tudo aqui, então a gente zerou. Foi um erro que a gente cometeu, que a gente não pode zerar todo o nosso caixa e a gente aprendeu com isso. Mas a primeira coisa que foi um baque assim maior foi as contas. Porque quando a gente estava em casa, a gente dividia a energia com os meus sogros, a internet a gente não pagava, a água a gente não pagava, a gente não precisava pagar sistema, não precisava pagar colaborador. Então, quando a gente mudou para a loja, os nossos custos aumentou, tipo assim, 4, 5 vezes mais. Então, o nosso custo aumentou muito, porque a gente teve que começar a pagar sistema, emitir nota fiscal, começar a pagar imposto, que era uma coisa que a gente não pagava quando a gente estava em casa. A gente tinha que pagar também o aluguel, a gente teve que antes de iniciar também, gastar com toda a reforma, que foi uma reforma muito cara. A energia da loja também não estava preparada para receber as nossas fritadeiras, né? Pra gente trabalhar com a energia, com a estrutura da energia que era aqui nessa loja. Então a gente fez um investimento muito alto para iniciar. Com o investimento alto, a gente ainda tinha as despesas altas, né? Começamos com as despesas muito altas. Então essas foram as dificuldades. E quando a gente também trabalhava em casa, como era só delivery, quando não tinha muito pedido, ou a gente estava estudando, ou a gente estava descansando, e quando a gente mudou para a loja, eu ficava na recepção e o Matheus ficava na cozinha. Então é uma coisa totalmente diferente, a gente já não tinha mais essa mordomia, né, de ficar descansando num tempo que não tinha pedido. O lado bom também disso é que quando a gente trabalhava em casa, às vezes a gente misturava as coisas. Aqui na loja, a gente queria muito mudar também para uma loja, porque seria um ambiente só pra gente trabalhar, pra gente vir, fritar os salgados, fazer o atendimento e tudo mais. Um espaço só pra gente trabalhar. Então esse é um ponto bom. E o outro ponto bom também de ter uma loja física, assim, mesmo que só tenha delivery, é que você passa mais credibilidade, né? As pessoas se sentem mais seguras de comprar com você e tudo mais. Então esse é um ponto bom da gente ter mudado para um ponto físico também. Agora, por último, a pergunta que muitas pessoas fazem é: por que vocês escolheram esse nome, Bocão Salgados? A gente, um belo dia, né, antes de iniciar a empresa, tava pensando em qual seria o nome. E aí a gente decidiu que seria Bocão, porque é o apelido do Matheus, do meu esposo. Então a gente colocou esse nome por conta que é o apelido dele, Bocão Salgados. Salgados que a gente trabalha com salgados, né, e o Bocão porque é o apelido do Matheus. E também que é um nome fácil de ser lembrado, né? Vamos ali, galera, comer um salgado no Bocão. É uma palavra fácil de ser lembrada. Então é isso, pessoal. Eu contei um breve resumo aí sobre a nossa história. A gente começou do zero, começamos em casa, com pouco recurso, mas com muita ajuda dos nossos pais, dos pais do Matheus, dos meus pais, dos nossos familiares, que foram os nossos primeiros clientes. E a gente é muito grato por isso, porque a gente se esforça bastante pela nossa empresa, mas sem a ajuda que a gente recebeu, sem os nossos clientes, sem vocês e sem os nossos familiares, a gente não teria chegado até aqui. E hoje a gente tem a nossa empresa, eu e o Matheus, e a gente tem mais 2 colaboradoras. A nossa empresa cresce a cada mês que passa, a gente já tem planos para abrir as próximas lojas, e a nossa empresa está crescendo todos os meses, graças a Deus. E se você gostou do nosso primeiro vídeo, que foi um breve resumo sobre a nossa história, curte, comenta, compartilha, que isso vai ajudar bastante a gente. E ainda essa semana a gente vai postar o próximo vídeo, trazer mais sobre a nossa rotina, sobre a nossa operação, sobre como a gente faz tudo, sobre o sistema que a gente tem agora também. E vai trazer dicas para quem quer começar, para quem quer iniciar nesse ramo também. E se inscreve no canal, viu? Até o próximo vídeo.